Pode se assentar, irmãos, pode ficar à vontade. Nós vamos agora ouvir a palavra de Deus. E para que Deus possa falar comigo e para que Deus possa falar com você, eu te convido a abrir a palavra de Deus lá no livro de Efésios, no capítulo 3, a partir do verso 14. E nós vamos ver que esse trecho que nós vamos ler foi uma das orações que Paulo fez. Amém? Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, com toda a igreja, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Aqui nós vemos, irmãos, que essa era a oração de Paulo. Paulo viu na igreja a necessidade que a igreja de fato conhecesse, alcançasse a revelação do amor de Deus. E faz algumas semanas, irmãos, eu tenho recebido alguns questionamentos de pessoas diferentes, mas com um contexto muito parecido. Como eu posso voltar a sentir o amor de Deus? E quando alguém pergunta, irmãos, como eu posso voltar a sentir o amor de Deus, talvez é alguém que de fato nunca tenha alcançado a plena revelação do que é o amor de Deus. Porque uma vez alcançado, irmãos, pelo amor de Deus, a gente sabe que o amor de Deus nunca vai deixar de arder em nossos corações, independente do que a gente faça, independente da nossa conduta, porque nós entendemos que esse amor é incondicional. E como eu disse, assim como Paulo percebeu essa necessidade, irmãos, esses vários questionamentos acerca de como voltar a sentir o amor de Deus, também me mostrou que há uma igreja, que há pessoas que também têm essa necessidade, a necessidade de conhecer o amor de Deus, de ter a plena revelação do amor de Deus. E o diabo, irmãos, ele sabe que dentro do nosso coração há um vazio, e esse vazio é exatamente do tamanho do amor de Deus. Então o diabo trabalha para que a realidade do amor de Deus não alcance a sua vida. E de que forma que o diabo trabalha para que essa realidade não alcance o teu coração? O diabo vai te colocar diante de falsos amores, para que você se contente com amores humanos, com amores mundanos, para que você ache que aquele amor que você recebeu de alguém, ou aquele amor que você tem por alguém, ou aquele amor que você tem por algo, seja o suficiente para preencher esse vazio. E há de fato há pessoas em que nós amamos muito e que são muito importantes na nossa vida. Mas acredite, essas pessoas, elas não têm a capacidade, irmãos, de cobrir esse vazio que é dentro de nós. O amor, irmãos, ele é a maior força que o mundo já viu. Nada é mais forte do que o amor. E horas, nós somos renovados pela chegada de um novo amor. E quando eu falo de amor, irmãos, logo nós vamos entender que há várias formas de amor. Quando eu falo de amor, eu não falo apenas de homem e mulher, dessa atração física, que quando se fala em amor é a primeira coisa que as pessoas lembram. Mas o amor, irmãos, ele se manifesta de várias formas. Então um novo amor, uma nova amizade, irmãos, muitas vezes nos renova. Mas também muitas vezes um amor não correspondido, um amor distorcido ou um amor abusivo, irmãos, pode gerar em nós, irmãos, grandes feridas. Nossos amores humanos, irmãos, muitas vezes eles são a fonte dos nossos maiores prazeres, mas eles também são responsáveis pelos nossos maiores traumas e pelas nossas maiores feridas que nós carregamos na nossa vida. Muitas vezes, irmãos, nós passamos uma vida inteira buscando o amor. Tem crianças, irmãos, que desde pequenininha elas já querem se apaixonar, né? Tem crianças que às vezes já têm 6 anos e elas já estão amando, já estão, né, despertando dentro delas esse sentimento do amor humano, esse sentimento de paixão. E o nosso problema é que às vezes nós queremos encontrar nesses amores humanos a força que há no amor de Deus.
Queremos encontrar nas pessoas a garantia de um amor que somente Cristo nos garante. O único amor de garantias é o amor de Jesus Cristo. E às vezes tem pessoas que elas querem encontrar em pessoas a totalidade do amor, que só pode ser encontrada em Cristo. Somente o amor de Cristo verdadeiramente, irmãos, pode preencher o vazio que há no nosso coração. Então nós precisamos de fato conhecer esse amor para que ele preencha o vazio que há no nosso coração. Não tente preencher esse vazio com pessoas ou com coisas, que você vai começar a acumular coisas dentro de você, que vai te tornar a tua vida pesada, e mesmo assim, o vazio vai continuar lá, no mesmo lugar. Porque, irmãos, acredite, o vazio é muito grande, porque o amor também é muito grande. Então nós precisamos realmente entender esse amor para que nós possamos nos preencher desse amor, nessa plenitude de amor a qual o apóstolo Paulo orava para que a igreja conhecesse. O amor que Deus quer nos dar, irmãos, ele é mais forte do que a morte, porque a minha morte venceu o amor de Cristo. Ele é mais duradouro que a eternidade, porque o amor sempre existiu, porque Deus é eterno e Deus é amor. Então nós precisamos entender, irmãos, a dimensão desse amor. O amor de Jesus Cristo, irmãos, ele é suficiente. Existem muitas coisas que são importantes na nossa vida, e nós buscamos essas coisas importantes. É importante ter amigos, é importante ter uma família, é importante ter dinheiro, mas existe uma coisa, existe alguém que está acima de tudo aquilo que é importante, que é o amor de Jesus. Porque o amor de Jesus, ele não é importante, o amor de Jesus, ele é suficiente. Então até mesmo quando as coisas importantes te faltarem, se você tiver aquilo que é suficiente, você tem tudo. Irmãos, e nós precisamos clamar por essa realidade. E o que nós temos percebido é que muitos de nós, e quando eu digo muitos de nós, eu também me incluo nisso, às vezes não conhecemos, ou não procuramos nos aprofundar em conhecer qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o problema, ou melhor, não é um problema, é que, irmãos, essa largura, esse comprimento e essa profundidade só aumenta. Se hoje você acha que alcançou a largura, amanhã Deus tem uma largura maior ainda. Amanhã, no outro dia, Deus tem uma profundidade maior ainda. Porque as revelações de Deus, elas são progressivas, e o amor é progressivo dentro de nós. Quanto mais você mergulha nessa profundidade, você vai encontrar uma profundidade maior. E o nosso problema às vezes é que nós estagnamos numa posição do amor de Deus e ali ficamos. Porque nós achamos que aquela posição já é o bastante, que aquela dimensão do amor que nós encontramos já é o bastante. E é onde nós não evoluímos e não crescemos em amor. E nós temos uma dificuldade de fato de entender o amor. Tanto na tradução da nossa língua portuguesa, quanto na tradução de Bíblia que nós temos, a gente lê amor várias vezes, mas com significados diferentes. Aquilo que na língua portuguesa nós chamamos tudo de amor, em outras línguas, no original, irmãos, tem no mínimo 4 sentimentos diferentes. E nós definimos tudo como amor. Existem 4 formas de amor conhecidas. E a primeira fala sobre storge, que é o amor que nós temos, irmãos, pela família, aquele afeto familiar. Independente, irmãos, daquilo que se tem de comum, daquilo que se tem de parecido, por ser nossa família a gente já ama. A gente já gosta porque é primo, porque é irmão, porque é mãe, porque é pai, independente de qualquer coisa, porque você entende que é a sua família. Então você já nasce condicionado a esse amor. É um amor que é quase uma condição. E essa é a primeira forma de amor que geralmente nós conhecemos. Nosso primeiro amor geralmente é o nosso pai, é a nossa mãe, é os nossos irmãos, a quem a gente percebe que cuidam de nós e zelam por nós. Outra forma de amor, irmãos, é o eros. E o eros fala da atração física, o eros fala do amor romântico, o eros fala da paixão. E esse não é um sentimento muito bom, irmãos, quando ele é a base de qualquer sentimento. Esse sentimento precisa ser um sentimento que completa algum outro tipo de amor, mas quando ele é uma base por si só, quando se mantém um relacionamento firmado no eros, irmãos, certamente é um relacionamento dado ao fracasso. E o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Nós temos que o eros também pode ser conhecido como a paixão. E Paulo diz, foge das paixões da mocidade. Deus não quer que você encontre uma paixão, Deus quer que você de fato encontre um amor. Porque o eros, irmãos, é algo passageiro, é algo que com o tempo vai embora. E nós não podemos firmar os nossos relacionamentos no eros. A outra forma de amor, irmãos, é filia,
que nós chamamos de amor fraternal, que é o amor, irmãos, que nós sentimos quando nós encontramos pessoas que a gente não sabe explicar, irmãos, tamanha afinidade, tamanho amor que a gente sente. E muitas vezes chega a ser maior que o amor que a gente tem pela nossa própria família. E a própria Bíblia diz isso, que há amigos mais chegados que irmãos. E essa, irmãos, talvez seja a forma de amor mais pura, menos se tem interesse, realmente é algo extremamente puro. Porque é algo, irmãos, que a gente não sabe explicar. Mas tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho e a gente não sabe explicar tamanho amor que a gente sente por essas pessoas. E esse é um amor muito importante que nós devemos ter. Nós devemos, irmãos, olhar para as pessoas com amor fraternal. Pedir para que Deus coloque esse amor para que a gente olhe para o próximo e às vezes julgue o próximo mais importante que nós mesmos. E por último, é o amor mais importante de todos, é o amor ágape, que é o amor incondicional, que é o amor de Deus, que é o amor que vem de uma origem divina. Por nós mesmos nós não podemos viver, nem ter e nem passar adiante a realidade desse amor. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, o ágape, o amor incondicional, a gente sai de um nível onde o amor é simplesmente um sentimento. E o amor passa a ser uma decisão. Nós decidimos amar, ou pelo menos tentamos. Tentamos viver o amor como uma decisão, assim como Cristo. O amor de Deus, irmãos, nunca foi um sentimento. Em todo tempo, o amor de Deus por nós foi uma decisão. Porque sentimento é aquilo que se desperta por alguma coisa. Irmãos, acredite, nada em nós despertaria um sentimento em Deus. Olha para você e olha para Ele. Olha para realidades totalmente distintas que nós temos. A eternidade, a santidade, a perfeição. E você? O que em nós, irmãos, despertaria um sentimento em Deus? Nada. Mas mesmo assim, Ele teve uma decisão, irmãos, de nos amar. E é por isso que aqui Paulo fala que esse amor, ele excede o entendimento. Não há como entender, não há como compreender o amor de Deus. Por isso que o amor de Deus precisa ser revelado ao nosso espírito. E às vezes a gente quer entender o amor de Deus e não cabe nem a mim nem você entender o amor de Deus. Irmãos, hoje eu só estou aqui porque eu entendo o amor de Deus, porque se eu não entendesse o amor de Deus, hoje eu não estava aqui. Hoje eu só consigo pregar, irmãos, porque eu entendo o amor de Deus e eu entendo que o amor de Deus ele é sem condição. Senão, irmãos, tinha botado o bilhetinho lá, hoje o pastor não veio. Mas eu entendi esse amor. Entendi que esse amor que me fortalece e que esse amor me escolheu. Então não queira entender o amor de Deus. Vamos queira desfrutar do amor de Deus. E é isso que nós precisamos como igreja, desfrutar mais, mergulhar mais na realidade desse amor. E é a realidade desse amor que vai de fato transformar as nossas vidas. E o homem carnal, ele não pode compreender esse amor. Porque se Deus é espírito e Deus é amor, o amor só pode ser compreendido no nosso espírito. Então, para que de fato nós possamos viver a realidade desse amor, o primeiro passo que nós precisamos dar é nascer de novo. Só pode compreender o amor de Deus aquele que já nasceu de novo. Nascer de novo, irmãos, fala de confessar a Cristo. Nascer de novo fala de entender um princípio, irmãos, da eternidade da salvação. Deus é um Deus que se move por princípio. E o princípio, irmãos, para se nascer de novo, é confessar Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas. A Bíblia diz que nós precisamos crer com o coração e confessar com a boca. E se você não fez isso, irmãos, hoje você vai ter a oportunidade de verdadeiramente confessar Jesus Cristo como Senhor da sua vida, para que você possa nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, a realidade desse amor vem morar dentro de nós. E é por isso que, irmãos, não há como não sentir mais o amor de Deus. Como é que nós não vamos sentir a presença de algo que mora dentro de nós? Não tem como, irmãos. Quando isso realmente é um princípio revelado ao nosso coração, não há como não sentir mais o amor de Deus. E de todas essas formas de amor que nós citamos, todas são importantes. Nenhuma delas aqui é errado, quando se vivida no tempo certo e da forma certa. Ela só não pode, irmãos, serem o sustento de uma relação, porque todas elas geram algum tipo de prazer e algum tipo de satisfação. Mas nenhuma delas, irmãos, pode gerar realmente a plena satisfação de alguém que entende o amor de Deus. E às vezes nós olhamos para o amor, irmãos, e damos muitos conceitos ao amor que verdadeiramente não é. Muitas pessoas olham para o amor como o amor fosse simplesmente uma atração física.
Muitas pessoas têm o amor como um favoritismo, ou seja, eu tenho os meus favoritos que eu amo. Irmãos, e quando eu escolho ou limito o número de pessoas que eu vou amar, irmãos, não é um amor verdadeiro, não é um amor sem condição. É simplesmente um favoritismo, ou seja, eu tenho algum tipo de sentimento para aqueles que eu vejo como favoritos na minha vida. E o verdadeiro amor, irmãos, ele tem que se estender a todos o que? A todos que necessitam. E muitas vezes nós não estendemos esse amor ao próximo, só aos nossos favoritos. E às vezes o próximo pode não estar tão perto assim de você. Para alguns o amor é um prazer sentimental, ou seja, quer ser amado, quer sentir o prazer de ser amado, quer ter essa sensação de ser amado, mas muito pouco faz para que outras pessoas também se sintam amadas. Quando o amor é só sobre aquilo que eu sinto e não é sobre aquilo que eu faço, também, irmãos, algo de errado na forma que eu estou amando. O amor também não é uma aceitação cega, onde quem ama aceita todos os defeitos. Tinha um ditado antigamente que dizia, né? O amor é cego. Não, irmãos, o amor não é cego. O verdadeiro amor, ele enxerga os defeitos, mas o verdadeiro amor também entende que o amor é incondicional, que ele independe de condição. Então nós temos que enxergar sim os defeitos, mas nós precisamos tomar a decisão de continuar amando. E às vezes a gente acha que a gente encontrou o amor de Deus. Talvez você tenha na sua mente o dia que de fato você encontrou o amor de Deus. Não, teve um dia que eu fui na célula e o meu líder de célula orou por mim e ali eu encontrei o amor de Deus. E eu quero te dizer que não foi você que encontrou o amor, foi o amor que te encontrou. Não foi você que foi até lá encontrá-lo, ele que foi até lá encontrar com você. Ele marcou um encontro com você sem que você soubesse. Assim como ele fez com aquela mulher samaritana. Talvez ela ache que ela encontrou ele no poço, mas foi ele que encontrou ela no poço. Por isso que a Bíblia diz, era necessário passar em Samaria. Era necessário que Jesus estivesse naquele lugar. E um dia foi necessário que Jesus estivesse em um lugar para encontrar com você. E talvez foi necessário que Jesus viesse a esse lugar hoje, para alguém que está aqui, recebesse uma nova revelação do amor de Deus. Eu sei que nós não temos visitantes hoje aqui, então é bem provável que todos nós já conhecemos uma porção do amor de Deus. Mas será que essa porção que você conhece tem sido suficiente? Será que realmente Deus não quer te levar num nível mais profundo? Será que hoje Ele não quer te levar numa outra largura, numa outra profundidade desse amor? Para que realmente você perceba, irmãos, novas coisas acontecendo na sua vida. Existem muitas coisas que nos impedem de alcançar a realidade desse amor. Mas uma das coisas que nos impede de alcançar essa realidade desse amor é nos satisfazermos com relacionamentos humanos, nos satisfazermos com falsos amores. Por mais, irmãos, por mais que você ame a pessoa que você está do teu lado, em algum momento ela te feriu, em algum momento ela te decepcionou, porque amores humanos são assim, são sem garantias. Irmãos, ninguém que ama pode dizer que nunca feriu, só se for muito mentiroso. A própria diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E aquele que diz que ama alguém e diz que nunca feriu alguém, também é mentiroso. Todos nós já ferimos as pessoas que nós amamos de alguma forma. E os amores humanos, irmãos, são assim. Eles ferem, porque nem sempre eles são incondicional. Muitas vezes eles são cheios de condição e a gente nem percebe. Muitas vezes nós amamos sim por condição. Infelizmente, às vezes nós estamos longe dessa realidade do amor de Deus. E quando nós ficamos presos a esses amores sem garantia, a gente deixa de desfrutar a realidade do amor de Deus. O nosso primeiro amor e o nosso maior amor precisa ser Jesus. Porque, irmãos, os outros amores, os amores humanos, eles nos ferem. Mas o amor de Cristo é aquilo que nos cura. E muitas vezes nós não somos curados em áreas das nossas vidas, porque nós não mergulhamos numa outra profundidade, em uma outra dimensão desse amor que nós não conhecemos. Todos os dias há uma nova dimensão do amor de Deus para ser conhecida. E muitas vezes é lógico que a dimensão desse amor pode ser percebida através da vida de outras pessoas. Quando eu falo que o amor de Cristo é aquilo que nos cura, não é para você ignorar tudo à sua volta e todas as pessoas como se elas não fossem importantes, muito pelo contrário. Deus vai colocar pessoas na sua vida para te mostrar, para te trazer a realidade desse amor. E a realidade desse amor, irmãos,
do amor de Deus é algo muito mais profundo do que a gente vive ou do que a gente imagina. E o apóstolo Paulo, irmãos, lá no livro de Coríntios, ele fala um pouquinho sobre, de fato, o que é o amor de Deus. E se nós estamos em Deus, e se Ele habita em nós, nós também deveríamos expressar a realidade desse amor. Então nós precisamos olhar para os nossos relacionamentos e perceber se os nossos relacionamentos eles têm expressado a realidade desse amor. E lá em 1 Coríntios 13:4 diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Será que hoje a forma como que nós temos vivido realmente tem expressado essa realidade? Será que o amor que nós temos vivido é um amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta? O que de fato você tem suportado por amor? Você crê que o amor nunca falha? Porque quando nós verdadeiramente cremos que o amor nunca falha, isso vai mudar, irmãos, a realidade dos nossos relacionamentos, a realidade daquilo que nós somos. Nós não devemos, irmãos, como filhos de Deus, aceitar outra realidade, a não ser realmente desfrutar da realidade do amor de Deus. Um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E às vezes você não tem só que desfrutar dessa realidade. Às vezes nós também precisamos levar essa realidade desse amor à vida das pessoas. Porque isso que nós acabamos de ler, irmãos, é aquilo que Paulo falou que a igreja precisava conhecer. A realidade do amor que Paulo orava para que a igreja conhecesse, Paulo responde aqui. Essa é a realidade, irmãos, do amor, que nós muitas vezes estamos muito longe de alcançar. E o amor de Deus, ele tem várias características. E hoje a Amanda, ela cantou aqui sobre uma dessas características, sobre a liberdade. Uma das características do amor de Deus, e talvez a mais marcante, seja a liberdade. Por isso que Deus nos deu um livre-arbítrio. Ou seja, você é livre para fazer as suas escolhas. E essa é a maior prova de amor. Um amor que não nos prende, um amor que não nos aprisiona. Então nós não podemos aceitar realidades, irmãos, onde aquilo que nós chamamos de amor nos aprisiona. Porque o amor nos faz livre. Jesus Cristo te fez livre. E o amor dele, irmãos, é tão imenso que mesmo se você responder ou não a esse amor, ele continua te amando. Porque quem que responde ao amor de Deus? Os filhos. Nós filhos respondemos ao amor de Deus. Se você respondeu a esse amor, você é filho. E se você não respondeu, se alguém aqui ainda não respondeu a esse amor, você é o mundo. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Mesmo na condição de mundo, Deus te amou. Mesmo quando você olha lá fora e vê um monte de gente sendo mundo, um monte de gente que às vezes a gente não tem misericórdia, que a gente não tem paciência, que a gente acha que tem cadeia no fogo do inferno mesmo, Deus olha, irmãos, para essas pessoas e Ele tem amor, Ele tem compaixão, porque essa é a realidade dEle, e essa também deveria ser a nossa realidade. Mas infelizmente o nosso amor está muito distante de se parecer com o amor de Deus. O amor de Deus, irmãos, não faz exigências. O amor sem exigências recebe, irmãos, o filho pródigo sem nenhum questionamento. O filho que tinha feito tudo errado, quando ele volta para a presença do pai, o pai não pergunta onde ele estava, o pai não pergunta o que ele fez com o dinheiro, o pai simplesmente o beija. E esse é um amor de Deus, um amor sem exigências. O amor de Deus é um amor generoso, é um amor que se doa, e a prova disso é que ele deu o seu único filho, como prova de amor a cada um de nós. O amor de Deus também ele é inconsequente, quando nós olhamos ele friamente e humanamente falando, porque a Bíblia diz que ele deixa as 99 para encontrar aquele que estava perdido. E talvez aqui, irmãos, há hoje pessoas perdidas em algum lugar, perdidas em algum relacionamento, sem poder sentir o amor de Deus. E hoje esse amor, ele simplesmente quer te pegar pelo braço e te trazer de volta para o aprisco, te trazer de volta para a presença dele. Não importa onde você se perdeu, não importa como você se perdeu, o que importa é que ele está aqui. E ele quer trazer novamente a realidade do amor à sua vida. O amor de Deus, ele é altruísta. Isso significa, irmãos, alguém que não pensa em si mesmo. Alguém desapegado, irmãos, das coisas. Alguém que consegue pensar no próximo antes de pensar em si mesmo. E a prova que Jesus Cristo tinha um amor altruísta
é que ele abriu mão do poder, da honra e da glória de habitar no mais alto céu para poder garantir a eternidade ao nosso lado. Aqui, irmãos, ele foi totalmente altruísta, porque ele não pensou nele em nenhum momento. Ele não pensou naquilo que ele estava abrindo mão. Ele só pensou naquilo que ele estava garantindo. E ele sabia que aquela decisão estava garantindo a mim e a você a eternidade. Não simplesmente uma vida eterna, irmãos, que já seria maravilhoso, mas garantindo uma eternidade ao lado dele. Uma garantia de uma eternidade eternamente sentindo esse amor imensurável, esse amor que nós não podemos compreender. E quem sabe um dia em sua glória nós podemos compreender o que hoje, irmãos, a nossa mente não compreende. Mas mesmo sem compreender, é algo que nós precisamos continuar buscando e continuar, irmãos, mergulhando na profundidade desse amor. Para que cada dia mais os amores que a gente viva não sejam mais tão humanos assim, mas sejam inspirados na revelação do amor de Deus, de uma revelação que arde dentro de nós. Aí os nossos amores não serão mais tão cheios de riscos, não serão mais simplesmente baseados em entusiasmos, em obsessões, em carências, em controles. Tem gente que por amar quer controlar. Tem gente que por amar quer tomar todas as decisões, porque não consegue ser altruísta, não consegue pensar, irmãos, um pouquinho no outro ou no próximo. Então, irmãos, não vamos trocar aquilo que é eterno, aquilo que é extremamente forte, por algo que talvez seja passageiro. Que nós possamos verdadeiramente escolher um amor que nos dá garantias eternas. O amor de Deus, ele te dá garantias eternas. E você precisa de uma revelação profunda desse amor. Para que essa revelação não fique contida em você, mas que essa revelação seja passada adiante, que ela vá adiante. Não há, irmãos, como nós vivemos um amor verdadeiro sem a presença de Deus. Como eu já disse, Deus é amor. E para que nós possamos de fato viver o amor, nós precisamos estar na presença de Deus. Ninguém pode amar sem antes ser amado. E por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. E a partir do momento que Ele me amou primeiro, agora eu posso amar. Agora eu posso dar aquilo que eu recebi. Ninguém pode dar aquilo que não recebeu. E se você já recebeu o amor de Deus, você é responsável em dar. Assim como Deus deu o Filho como prova de amor, você também já recebeu esse amor. E você precisa fazer a mesma coisa que Ele dá. E olha que bom, não precisa nem ser um filho. Pode ser simplesmente a realidade do amor que age dentro de você. Ele deu tanto e nos pede tão pouco. E mesmo assim, às vezes nós ficamos presos. Que hoje, irmãos, o amor de Deus, ele deixa de ser um conceito. Que o amor de Deus deixe de ser uma palavra, que o amor de Deus deixe de ser um sentimento, e que o amor de Deus ele passa a ser de fato uma decisão. Que nós possamos ter uma decisão em amar. E quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós talvez temos uma dúvida. E talvez enquanto eu estou falando sobre a realidade do amor de Deus, talvez muitos estão se perguntando, será que de fato eu tenho essa realidade do amor de Deus? Porque o fato de sentar numa cadeira e ouvir uma palavra não nos garante a realidade desse amor. A realidade desse amor vai muito além de uma vez por semana ou duas vir para dentro de um prédio ouvir a palavra de Deus. Mas há algumas evidências que a palavra de Deus, irmãos, nos revela, que nós podemos perceber se a evidência, se a realidade do amor de Deus já tomou as nossas vidas. Eu quero comentar algumas com você. E a primeira delas é a mudança de comportamento e atitude. Quando essa realidade, quando essa plenitude do amor de Deus toma as nossas vidas, nós precisamos ter as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas obras transformadas. Porque agora eu não vivo mais as minhas obras, eu não tenho mais os meus comportamentos, eu deveria ter os comportamentos de Deus. E lá em 1 João, fica claro uma dessas evidências. 1 João 3, 16 a 18. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em obras e em verdade. Eu sei que às vezes, irmãos, é muito bom ouvir um eu te amo com palavras, mas às vezes, irmãos, é muito melhor ouvir um eu te amo através de uma atitude, através de um serviço. E a maior linguagem de amor é o servir.
E a prova disso é que a Bíblia diz que Jesus não se fez apenas homem, mas se fez homem e se fez servo. Se você não tem prazer em servir, se não há no seu coração um sentimento, um desejo de servir, talvez a realidade do amor não tenha tomado seu coração. Ah, pastor, servir como? De várias formas, de várias maneiras, em vários tempos. O que Deus mais nos dá é a oportunidade de servir. Servir abrindo a sua casa, servir se disponibilizando a ser um líder em treinamento, afinal de contas, todos temos um propósito para realizar. Servir ofertando na vida de alguém. Quantos já foram no encontro com Deus e talvez você tenha uma condição financeira boa e um dia você chegou para o seu supervisor, está aqui, ó, se alguém quiser ir no encontro com Deus, eu quero financiar o encontro com Deus para alguém, porque eu já fui e eu tenho condição de fazer isso. Isso é servir. Mas às vezes, irmãos, no nosso amor egoísta, no nosso amor humano, nós queremos ser servidos o tempo todo. Uma prova da revelação do amor de Deus em nós, da plenitude do amor, é a nossa mudança de comportamento. E o principal comportamento que revela o amor é o comportamento de alguém que serve. Se você não tem servido ao reino de Deus de alguma forma, acho que chegou a sua hora. Chegou a sua hora de procurar alguma forma de servir. Irmãos, é impossível que em você não haja nada que você possa servir. Outra evidência, irmãos, do amor de Deus, da plenitude do amor, é que nós nos sentimos perdoados. A gente sabe que a gente erra todos os dias, mas a gente sabe que a gente já é perdoado. Já estamos perdoados pelo aquilo que fizemos no passado, no presente e no futuro. E lá em 1 Pedro 4,8 diz assim: mas sobretudo tende ardente amor uns com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Quando nós recebemos a revelação e a plenitude desse amor, essa plenitude desse amor, ela encobre multidão de pecados ou multidão de erros. Não só a minha multidão de pecados, mas a multidão de pecados de quem caminha do meu lado, de quem vive de alguma forma a mesma vida que você, o mesmo propósito que você. E é essa realidade do amor que faz com que nós nos sentimos perdoados e que nós também tenhamos capacidade em perdoar. Outra evidência é que o amor de Deus nos torna confiantes. Irmãos, nós temos que ser mais confiantes na nossa identidade. A nossa identidade nos garante tantas coisas. A nossa identidade nos garante a mesma autoridade que havia em Cristo Jesus. E às vezes nós não entendemos isso. E talvez se a gente não entende isso, irmãos, é falta, sim, de uma revelação mais profunda do amor de Deus. Lá em 1 João 4,18 diz assim: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós não podemos mais temer, irmãos. Nós precisamos ser um povo corajoso. E se nós não somos corajosos, irmãos, em avançar em direção ao propósito de Deus, é porque talvez nós não fomos tomados pela revelação do amor de Deus. Então nós precisamos continuar orando. Se você teme aquilo que Deus quer fazer através da sua vida, você precisa de uma nova revelação do amor de Deus. Eu sei o que é temer o propósito de Deus. Eu sei o que é ter medo do que Deus quer fazer através das nossas vidas. E eu temi por muito tempo. Anos da minha vida temendo aquilo que Deus poderia ou aquilo que Deus queria fazer. E eu temia porque eu tentava fazer com as minhas forças. Eu tentava fazer com a minha capacidade. Eu tentava fazer com a minha bondade. Mas hoje eu entendi que não tem nada a ver comigo, graças a Deus. E que tem tudo a ver com Ele. Ele não nos deu um espírito de medo, Ele nos deu um espírito de ousadia. E a ousadia está nesse amor. Nós temos que ser ousados em avançar, irmãos. Se em algum momento Deus te colocou numa posição e naquela posição você pensou em parar, ou desistir, ou voltar atrás, acredite, está te faltando a revelação do amor de Deus. Aqueles que têm revelação do amor de Deus são confiantes e não param. Então pensa muito bem, irmãos, antes de aceitar dar um passo adiante, porque nós não somos daqueles que retrocedem. E retroceder, irmãos, revela um coração onde está faltando a realidade do amor. A realidade do verdadeiro amor de Deus, porque é essa realidade, irmãos, que nos faz realmente cumprir toda a boa obra que Ele tem para cada um de nós. Outra realidade, irmãos, de alguém que tem a revelação do amor de Deus, está lá em Romanos 8,38. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos e nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando nós temos a revelação do amor de Deus, irmãos, nós voltamos agora com esse versículo lá no primeiro questionamento que eu citei.
Como eu faço para voltar a sentir o amor de Deus? É possível alguém não sentir mais o amor de Deus? Isso só é possível para aqueles que não conheceram de fato o amor de Deus. Porque aqueles que conheceram o amor de Deus precisam entender que nem altura, nem profundidade, nem alguma coisa ou outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Na pior das hipóteses, você é o único que pode se separar do seu amor de Deus, mas do amor dele, irmãos, nada nos separará. Porque agora o amor habita dentro de nós. Nós somos a habitação desse amor. A última característica é a aceitação e a cura. E para mim, irmãos, isso fica muito evidente quando nós olhamos para a mulher samaritana. Nós vamos perceber que a mulher samaritana, ela alcançou aceitação e cura quando ela teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala que essa mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, ela vai até o poço. Mas ela vai no poço, irmãos, no pior horário. E a Bíblia chama de a hora sexta. E a hora sexta, irmãos, é meio-dia. Como que é o clima meio-dia, geralmente? Irmãos, sol muito quente. Ninguém ia na hora sexta pegar água no poço. Ela não aceitava a condição dela. Ela não se aceitava. E provavelmente a sociedade também não aceitava alguns hábitos que aquela mulher tinha. E por isso que ela vai no poço, um horário que ela sabia que ela não ia encontrar ninguém. Mas aquele dia algo de errado acontece que na verdade estava certo. Ela achava que não ia encontrar ninguém, mas alguém encontrou ela. E naquele dia ela encontra Jesus, e Jesus é a representação do amor de Deus. E a representação do amor de Deus gerou nela, irmãos, cura e aceitação. Porque aquela que se escondia, não se esconde mais. Aquela que dependia de amores humanos também já não depende mais. Porque a Bíblia diz que ela tinha 5 maridos. E esse que tu tens não é teu. Foi isso que Jesus falou para ela. Irmão, se um marido já fere uma mulher, imagine 5. Quantas feridas essa mulher já não tinha? Quanta rejeição não tinha na vida dessa mulher? Mas quando ela encontra com Jesus, ela toma uma decisão. Ela toma uma decisão de deixar para trás tudo aquilo que ela já tinha vivido. E ela entendia que o amor tinha vindo até ela para dar uma nova realidade, para dar a ela uma nova vida. E o problema é que muitos de nós, irmãos, não tomamos a mesma postura da mulher samaritana. Nós temos um encontro, ou já tivemos um encontro com Jesus, mas nós não tomamos posse dessa realidade. A gente não tem daí a mesma postura que essa mulher teve. E eu quero ler com você João 4, 28 e 29, para que você entenda qual foi a postura que essa mulher teve. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aquela mulher, irmãos, que era mal falada, não se importou mais se as pessoas iam ouvir ela ou não. Ela simplesmente, irmãos, deixa o seu cântaro. Irmãos, e tudo que a Bíblia cita, irmãos, ela cita com algum propósito. E quando diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, aquele cântaro, irmãos, representava a vida que aquela mulher levava. Um cântaro cheio de feridas, cheio de traumas, cheio de frustrações. E aquela mulher então deixa ali aquela realidade que não pertence mais a ela. Porque quando Jesus vem até nós, Ele vem para nos tirar, irmãos, uma realidade que não nos pertence mais. Ele vem para tirar de nós os nossos fardos, os nossos pesos, e colocar sobre nós um fardo leve, um jugo suave. E aquela mulher entendeu, e quando ela entende que não tinha mais um cântaro pesado, que não tinha mais um fardo pesado sobre a vida dela, ela corre e vai falar daquele que sabia muitas coisas. Vinde e vede, o homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é esse o Cristo? Você tem corrido como essa mulher? Você tem dito às pessoas, vinde e vê? Quantas pessoas vieram ver o amor de Deus porque você foi até alguém e disse, vinde e vê? E quando nós não conseguimos ir a alguém e declarar, vinde e vê, é porque nós não fomos tomados por a revelação do amor de Deus. E que hoje, irmãos, esse amor inexplicável, esse amor ousado, esse amor inconsequente, possa tomar o seu coração. Para que hoje, irmãos, Deus já coloque no seu coração alguém, para que você saia correndo. Porque eu imagino que aquela mulher, irmãos, ela não foi assim. Não, irmãos, ela foi correndo. Porque havia dentro dela, irmãos, a partir daquele momento, a plenitude do amor de Deus. A plenitude que também já deve estar no seu coração. Mas por que o nosso comportamento não é como o dessa mulher? Por que nós somos tão estáticos? Por que nós estamos tão parados? Por que ainda há lugar para as pessoas sentarem nesse prédio?
Porque nós não temos ido às pessoas e declarado: vinde e vê.